paz do Senhor Jesus, amém? Estamos muito felizes, irmãos, por estarmos aqui, desde que foi anunciada esta reunião, como está lá no livro de Atos dos Apóstolos, bem pareceu a nós e ao Espírito Santo estarmos aqui. E hoje eu estou acompanhado da minha querida esposa, nós estamos casados há 23 anos, temos ido a muitos lugares, na graça do Senhor, proclamando o nome de Jesus Cristo, amém? E o Senhor tem confirmado a palavra com sinais e maravilhas. Não é a nossa grande fé não, irmãos, é o nome de Jesus que está fazendo tudo isso, amém? Então eu não posso curar ninguém aqui nessa noite, minha esposa não pode, não viemos aqui para entretenimento, não viemos aqui impressionar pessoas, não viemos aqui demonstrar oratória, desenvoltura em oratória, é muito bom, mas não viemos fazer isso, mas viemos proclamar o nome maravilhoso de Jesus, porque quando Deus coloca uma palavra no teu coração, irmãos, você vai querer proclamar em todo mundo que Jesus Cristo salva, Ele cura e Ele liberta, amém? Aleluia, como é bom estarmos aqui, amém? Como disse o nosso amado pastor, estamos na casa do nosso Pai, e Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração, e nós sabemos que Ele abriu um caminho, um novo e vivo caminho. Jesus é esse caminho que nos leva até ao Pai, e o livro de Hebreus vai nos dizer que nós hoje, por causa de Jesus, temos livre acesso ao Pai. E hoje à tarde, meditando na ressurreição de Jesus, eu vi algo tão lindo que me chama sempre muita atenção, que Jesus, depois que Ele ressuscitou, e Ele vai estar ali no jardim, e Maria Madalena o vê e fala, Rabone, e Jesus fala para ela, não me toque, porque eu ainda não fui estar com meu Pai. Estou parafraseando, estou falando de uma forma que a gente possa entender. Mas Jesus manda um recado para os seus amigos. Antes dele estar com o Pai, Ele deu uma passadinha rápida para que os seus discípulos não ficassem nem mais um minuto triste. E Ele diz para eles assim, Ele diz assim, vá e diga para eles que eu volto para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Então, a partir de então, porque Jesus ressuscitou, nós podemos dizer, todo aquele que recebe a Cristo pode ser feito filho de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Jesus não quer nos ver triste. A Bíblia diz em Lamentações que Deus não nos aborrece satisfeito, mas quando Ele vem com grande misericórdia. E nós sabemos que graça é favor imerecido, mas misericórdia é Deus não nos dar aquilo que na verdade nós merecemos. E é por causa da sua graça e da sua misericórdia que nós estamos aqui hoje. E nós temos livre acesso ao Pai, porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E Isaías 53 vai dizer que Ele carregou, Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Tudo aquilo que te faz sofrer, todo o seu sofrimento, Ele carregou. E a Bíblia diz que Jesus curava. Durante o seu ministério na terra, Ele fez 3 coisas. Ele curava, ensinava e pregava. Pregava, ensinava e curava. E é tão interessante a gente ver que Jesus curava dos sofrimentos. Talvez você entrou aqui hoje e você carrega no seu coração quer trocar? Um sofrimento. E eu quero te dizer,
que Ele é poderoso para curar o seu coração deste sofrimento, seja qual for. E eu vou concluir dizendo que Mateus capítulo 9, quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, foi até a casa de Jairo e ressuscitou a filha de Jairo. A Bíblia diz que Jesus entrando na sua casa, Mateus 9, 27, Jesus entrando na sua casa, 2 cegos o seguiram. E a Bíblia diz que ele, ao entrar em casa, aqueles cegos estavam clamando por ele. E eles diziam assim: Jesus, filho de Davi. E Jesus perguntou algo para eles. E eu creio que essa é a pergunta que Ele está fazendo para mim e para você hoje. Está em Mateus capítulo 9, a partir do verso 27. Jesus fez uma pergunta para eles. Ele perguntou assim, eu gostaria que você imaginasse o Senhor olhando nos seus olhos. Você que está lá atrás, você que está aqui, você que está nos assistindo pelo vídeo. Jesus fez uma pergunta. Ele perguntou assim: vocês creem que eu posso fazer isso? Vocês creem que eu posso fazer isso? E sabe, às vezes nós pensamos que o Senhor nos faz perguntas e espera de nós respostas mirabolantes. Pessoas respondem a Deus dizendo: eu vou subir a escada da Penha, eu vou lá não sei aonde, eu nem vou ficar falando os nomes agora, esperando que Ele espera de nós respostas mirabolantes. Mas a resposta da fé, ela é simples e objetiva. E aqueles homens responderam: eu creio, nós cremos. Nós cremos. E eu gostaria que você desse uma resposta para Jesus hoje. Eu tenho declarado: eu creio em milagres. Eu creio em milagres operados por Jesus. E sabe o que Jesus fez? Como eu gostaria de cantar. Ele tocou nos olhos daqueles homens. E tem um hino tão antigo, né? Tocou-me, Jesus tocou-me. E Jesus tocou, simplesmente, aquele que se apresenta como humilde e manso de coração. Ele diz: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Jesus ouviu a resposta e tocou. Sabe o que aconteceu? Milagre. Eles abriram os olhos e passaram a enxergar. Nesta noite, aquele que é humilde e manso de coração, mas que se apresenta no último capítulo de Apocalipse como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Ele está aqui hoje. Ele pode te tocar. Ele espera a sua resposta. E mais do que isso, Ele espera que você o toque. Como versículos antes, a mulher do fluxo de sangue o tocou. E você vai perguntar: mas como eu toco em Jesus hoje? Agradecendo pela fé. Comece agradecendo pela fé. Confesse para eles a sua limitação, mas diga: eu creio em milagres, eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor está aqui, e eu já quero te agradecer pela fé, o meu milagre. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se alegre, irmãos. Isso não é obra de homens, não é elucubração de homens, não é obra de homens, não é orquestrado por homens, não é arquitetado por homens, é obra e graça do Espírito Santo. Amém? E é de graça.
A unção não está à venda, se tem alguém nos assistindo, porque hoje em dia tudo é transmitido, né? Me perdoe falar, eu não estou falando para os irmãos, mas esses vídeos são transmitidos no mundo todo. E nós vivemos, irmãos, em dias que as pessoas não creem mais na palavra de Deus. Mas aqui há um povo que crê, amém, irmãos? Então se alegre no Senhor, porque nós estamos vivendo o maior derramamento do Espírito Santo. A profecia de Joel 2, você e eu, nós estamos vendo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os filhos profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito e eles profetizarão. Eu queria só, Marcos 5, versículo 25 ao 34, eu quero só deixar uma reflexão aqui para os irmãos. Irmãos, aqui fala de uma mulher que tinha também um fluxo de sangue, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque ela falava: se tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Deixa eu só cronometrar aqui, bem rapidinho, mas não há atalho, irmãos. Nós precisamos trafegar na palavra de Deus, para o avião decolar nessa noite. Somente pela palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. A fé no nome de Jesus restaurou ao paralítico esta perfeita saúde, a qual todos vedes e ouvis, Atos 3, os irmãos conhecem, do paralítico. Então, não há atalho. Deus não vai chegar com a varinha mágica e plum, resolver os problemas, irmãos. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E essa mulher não conhecia Jesus, e existem músicas sobre essa mulher, quadros pintados, existem peças teatrais, e é um texto muito interessante, diz que ela não conhecia Jesus, né? Indiretamente, porque diz que ela ouviu falar de Jesus e foi em busca da cura. E se você veio aqui, e você veio buscar a sua cura, que bom que você veio, você está no lugar certo, porque Jesus está aqui. Homem nenhum pode fazer nada por você, vão é o socorro do homem, mas há um aqui, o nome dele é Jesus, e ele enviou o Espírito Santo, outro igual a ele, e Jesus foi batizado no Rio Jordão, e ele saiu operando no poder do Espírito Santo, e nós estamos aqui, essa igreja está edificada nesse lugar. Que bênção, quantos anos e quantas gerações ainda vão usufruir, irmãos, se Jesus não voltar, deste lugar, daquilo que Jesus está fazendo e vai continuar fazendo. Ela ouviu falar de Jesus, tendo ouvido falar. Quantas pessoas que só ouvem falar, né? Se você sair aí fora, aqui em Nova Iguaçu é a terra das igrejas, e eu falo isso há muitos anos, a minha esposa é minha testemunha. Nova Iguaçu é a terra das igrejas, amém, irmãos? É a igreja em todo lugar, toda esquina. Se a pessoa que mora em Nova Iguaçu se perder eternamente, partir desta vida para uma eternidade sem salvação, é impossível, porque Deus vai barrando as pessoas. Ele coloca amigos cristãos, ele coloca uma mãe que dá um conselho: oh, minha filha, cuidado, oh, meu filho, não segue esse caminho, não, cuidado com essa pessoa. Ele coloca Igreja Nova Vida, ele coloca Bíblias, ele coloca literaturas, ele coloca computador na palma da sua mão com internet, que a palavra vai pelo ar, fibra ótica, velocidade da luz, dá a volta ao mundo na velocidade da luz. Irmãos, ninguém será indesculpável naquele dia. Como diz o antigo hino, né? Não me falaram de Cristo. Não, dia tal, 23, 24, vocês tinham palavra de Deus. Então, essa mulher ouviu falar de Jesus e ela foi em busca da cura. E Jesus nunca censurou as pessoas por buscarem os sinais. Alô? Ele falou: vocês não me seguem por causa dos sinais, vocês me seguem porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Porque ele sabia que os sinais atraíam para ele, os sinais eram para a salvação. Tudo que Deus faz tem um propósito. Ele não vai fazer nada aqui sem propósito, fique tranquilo, amém, irmãos? A palavra diz que a manifestação do Espírito
é dada a cada um visando um fim proveitoso. 1 Coríntios 12, 7. Tudo há um projeto de Deus aqui, irmãos. O Senhor não está movendo pernas sem propósito. Pessoas estão levantando curadas, salvas. Temos visto famílias. Nós estivemos na Ásia, retornamos à Ásia agora esse ano, em maio. Olha, se você no Japão, se você for lá, irmãos, apenas nas palavras humanas, não vai funcionar. Você tem que ir no poder do Espírito Santo. Menos de 1% da população é cristã. E desses cristãos, são várias linhas. Colocou o nome lá de Cristo, Jesus é cristão. Então nós precisamos ir com sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia! Você está feliz com isso? E quando eu digo ir, não estamos falando de África, irmãos. Enquanto não vamos à África, você e eu vamos sendo instrumentos de Deus aqui, em Canhoaba, Nova Iguaçu, toda a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aonde você pisar, o reino de Deus está estabelecido. Só de você chegar, a presença de Deus, cura, salvação, convicção de pecados, os dons espirituais vão fluir, a alegria vai fluir. Creia nisso, em nome, tende fé na sua fé, creia na sua posição em Cristo Jesus, irmãos. Deus não tem filhos prediletos. Ele vai usar todo servo de Deus que se dispuser a falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me como instrumento nesta geração. E eu falei tudo isso para dizer que ela não conhecia Jesus, ouviu falar, e quando ela foi, talvez o ditado era esse: se você ver Jesus, dá o seu jeito, toca nas vestes dele, porque Marcos 6,54 diz que levavam enfermos e leitos e macas para que ao passar Jesus pudessem tocar ao menos na borda do manto dele. Quando tocavam nele, emanava o poder, irmãos, e nós precisamos desse poder para nos curar nessa noite. O poder do Espírito Santo venha vivificar os nossos corpos. O poder que ressuscitou Jesus, é esse poder que vai nos tocar. É tangível, não é uma energia, não é uma fumacinha. Há uma unção tangível. Quando tocavam em Jesus, ele falou: de mim saiu o poder, dunamis, há mestres aqui maravilhosos, dínamos, da terminologia da palavra dinamite. Quando ele fala de mim saiu o poder, esse poder, o texto diz que imediatamente ela sentiu que a fonte do sangue secou a fonte do sangue. Eu creio que o Senhor quer secar origens de enfermidade, que enfermidades vão secar no nome de Jesus Cristo. Jesus falou, e é bíblico, Jesus falou à figueira: figueira, ninguém jamais coma fruto de ti. Quando os discípulos passaram no outro dia, os irmãos conhecem, Pedro observou aquele fenômeno e falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou desde a raiz. Então nós vamos falar nessa noite: você, enfermidade, seque pela raiz. Não coloca a mão no local aí da enfermidade, ou no coração, ou na cabeça, onde você quiser, mas já começa a falar: Pai, em nome de Jesus, que essa enfermidade seque desde a raiz, no nome de Jesus Cristo. Não dê fruto mais na minha vida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, não espere falarmos ao teu monte, a tua necessidade, mas que você se levante em Cristo Jesus, que você exerça a sua autoridade em Cristo Jesus. Aleluia. Então ela falou, o texto diz que ela dizia, porque dizia: se eu tocar, eu serei curada. Irmãos, o que nós temos falado, será que o que temos falado está em linha com a palavra de Deus? Cada um de nós, sabe, Deus não usa super-homens. Será que o que nós temos falado está em linha com a palavra de Deus? Será que nós temos falado a palavra de Deus? Jesus venceu o diabo pela palavra. Escrito está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho falado isso: você mamãe, você papai, vovó, traga os seus filhos para a igreja, traga os seus netos para a igreja. Você pensa que eles não estão se enchendo da palavra? Você pensa que eles não estão entendendo? Estão entendendo. Eu tinha 6 aninhos, irmãos, 7. Eu lembro de ilustrações dos ministros, pastores. Eu lembro das pregações até hoje. E chegará um momento que quem não estiver com a palavra de Deus não vai suportar. Quantos problemas familiares
vocês têm visto, porque tiraram a palavra de Deus, não perseveraram em trazer os filhos para a igreja, para a escola dominical, mas deram opções de entretenimento. Eu nada contra, eu também uso, irmãos, mas pense nisso, quantas famílias estão passando por problemas, porque tiraram a palavra de Deus, tiraram as devocionais, tiraram o momento ali de comunhão e priorizaram as coisas naturais. Que Deus tenha misericórdia. Você está comigo ou já foi embora? Então que você traga os seus familiares. E eu falei isso tudo porque ela falava, ela cria, havia uma fé no coração, no espírito. Havia uma fé no interior dela, irmãos. Mesmo ela não conhecendo Jesus, ela cria no coração. E Jesus falou de uma fé no coração, no espírito. Que se falássemos com a nossa boca, crendo com o nosso coração, seríamos salvos. Ele diz, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. E Jesus falou também de uma fé para mover montes. Se você crê no coração, ele diz lá em Marcos 11, 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então o Senhor quer nos levar a novos níveis de fé. Ela não conhecia Jesus, eu já estou aterrissando, já estou finalizando. Ela não conhecia Jesus, mas ela havia uma convicção no Espírito, ela dizia, não era algo pontual, ela disse, não, ela falava, se eu tocar, eu serei curado. E aconteceu exatamente como ela falou, e vai acontecer exatamente como você vai falar. E no sentido revés também, cuidado com o que você fala. Se você crê no coração, vai em frente. Isso também é fé. A fé funciona também ao inverso, irmãos. Se você só fala em doença, em escassez, em miséria, em pobreza e doença e remédios, não espere ver a cura. Nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós falamos. Então ela falou, ela agiu. As pessoas que recebiam milagres, elas agiam. Elas corriam, elas tiravam o leito do telhado, desciam o leito. Elas subiam em árvores, elas clamavam nas ruas, Jesus, filho de Davi. Elas estendiam as mãos ressequidas. Elas se endireitavam, a mulher encurvada. Havia ação. O que nós vamos fazer nessa noite? Quando chamarmos aqui, que você venha, meu irmão, crendo, não para receber do homem, irmãos. Eu estou cansado dos homens aparecerem lá fora. Eu quero que o Espírito Santo apareça, amém, irmãos? Quero que o Espírito Santo se revele a nós. Elas agiam, elas corriam, elas tocavam nas vestes de Jesus. Ela agiu, ela recebeu, ela falou e por último, ela confessou ao Senhor. Temendo e tremendo, disse toda a verdade. E aconteceu outro milagre, ela foi salva. Porque salvação e cura caminham juntos. Salvação e cura são frutos da nossa redenção em Cristo. Quando ela confessa a Jesus, ela é salva, chamada de filha, como minha esposa falou. Ela foi só sendo graduada, irmãos, anônima, desconhecida, rotulada pela enfermidade. Não deixa a enfermidade rotular a tua vida. Eu conheço fulano que tem artrite, eu conheço fulano que tem depressão. Em nome de Jesus Cristo, sabe, irmãos, os sintomas estão lá, ninguém é maluco aqui. Mas nós vamos confessar a palavra de Deus até o fim. Eu só tenho uma escolha, irmãos: confessar a palavra de Deus. Eu não tenho plano B, nem você. Então nós vamos confessar a palavra de Deus, nós vamos se apegar à palavra de Deus. Buscai as coisas que são do alto, nisso é que nessas coisas que venham a ocupar a sua mente. Confessou a Jesus, foi salva, chamada de filha. E a Bíblia diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que você possa crer nessa noite e que você possa ser levado a um piso maior, um nível maior em Deus, irmãos, que você vai falar a enfermidade, vamos falar ao monte, arreda, e vai acontecer no nome de Jesus Cristo.